Então, hoje tudo é medida. Se preparem que hoje vai ser uma viagem sem barbitúricos, tá? Mas é uma viagem interessante. Do que nós vamos tratar hoje? Lembra que todas essas aulas nossas, elas têm consequências. Você tem uma sequência desde a primeira e tem uma consequência. A minha mente, ela pensa assim, e eu tento brincar com ela e utilizar o que a gente chamaria hoje de hipertexto, tá? E aí, nós vamos tratar da vida, como o papinho que eu estava tendo, ou o Marcelo estava tendo comigo, quando ele estava falando de caminho da casa, ou medida da casa, que em grego a gente fala oikosnomia, né? Economia, a medida da casa no grego, tá? Mas por que nós vamos falar de vida? Ó, nesse momento que eu me afastei e falei em voz alta, nós vamos falar de vida, eu já estou ponderando. Se eu estou ponderando, eu estou pensando, pesando, eu estou medindo, tá? E se eu sei da vida, é porque eu habito, tenho um vestido, chamamos vestido de vestir, né? Eu tenho um corpo, onde eu tenho consciência desse corpo. Lembra que nós já falamos, né, da questão do universo, do planeta, da raça humana, e essas medidas agora. Então, se eu tenho a viris, o movimento, a vida, a vita, eu sei que eu existo. Então, se eu sei que eu existo, eu vou medir. Medir, tá, medida, medir, média. Qual é a média? Se preparem para o prepotente agora. A média sou eu. A média são vocês. A média, não eu, Olívio, né? Mas todas as referências que eu tenho, claro que advém de fora hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, mas se está quente ou se está frio, é para mim. Se eu gosto ou não gosto, é para mim. Se eu olho e quero ou não quero, é para mim. A média, a referência, sou eu. Nós já vamos mudar isso e vamos interpretar isso. Aí, a gente tem que ter a proporção das coisas. Olha, proporção. Lembra? Eu quero uma porção de picanha. Eu quero uma porção de frutas, tá? Porção, proporção, peso. Porção igual a peso. Tanto que, acho que, eu não tenho certeza, me parece que no Peru ainda, o dinheiro lá é chamado de peso. Olha só de onde vem. Em alguns países se fala Não, castelhano. Não, o qual que dinheiro é de a outra? Peru é o sol peruano. Ah, é o sol peruano. Outro é mais bonito, hein? Peru é fogo, não? Argentina é peso, Gê. Ah, obrigado, querida, obrigado. Olha, opa, obrigado. É isso aí, é assim que é bom. Me ajudem, por favor. Então, por que na Argentina, né, se chama peso? Por causa do peso, que é pesado, né? Tem peso. Pois bem, olha que interessante. Nós estamos vendo uma cadeira, tá? E depois as outras duas são poltronas, né? Mas eu estou usando como cadeiras, tá? Porque quando tem braço dentro da parte de design, né, é considerado poltrona, tá? Na linha de antiquariato. Nós estamos pegando uma cadeira da 18ª dinastia, tá? No Antigo Egito, de 1.300 anos antes de Cristo. Olha o formato dela. Estou falando, então, de, arredondamente, 3.500 anos tem essa cadeira. E aí nós vamos pegar uma cadeira do século 17 para o 18, a família dos Luizes, tá? Olha só, ela está diferente, mas eu ainda posso sentar o meu bumbum nela, posso encostar. A medida da minha perna, a medida
da minha coxa, do meu quadril, das minhas costas, ainda é proporcional até essa cadeira, essa poltrona para jogos. Né? Os filhos de vocês não têm essa cadeirinha aí no quarto deles, né? Então, vejam, nós estamos falando de 3.500 anos, saltos de 1.500 anos, e a cadeira continua na mesma proporção. Vamos agora para a parte de baixo, uma cama, ainda na 18ª dinastia, depois essa belíssima cama, para quem gosta, com um dossel, tá? Olha que legal, né? Também nós estamos entre... ela cabe mais no século XVIII, tá? E aí, no caso, a de cima é França, a poltrona, aquela Bergère, né, como é chamada, e essa poltrona, essa cadeira é da Espanha, tá? Mas século XVII. Veja a medida dela, e hoje, um colchão típico, que nós chamaríamos do quê? De um colchão americano, né? Agora, acreditem, os tamanhos são parecidos. Por mais que nós estejamos falando de 3.500 anos. Por que é parecido? Porque a proporção sou eu, a proporção é do corpo humano, a medida é do corpo humano, tá? Poxa, mas Olívio, que bacana, nós sabemos disso, tá? Mas por que você está entrando, você está falando de cadeiras, né? De camas, de sofás, de tapetes, de porta, de talheres, de armários, de roupas. Por mais que você use alguém use um GG, esse GG ele não é de um animal. Tanto o PP não é tão pequeno. Então, existe uma proporcionalidade da nossa vestimenta, que nós chamamos de corpo, tá? E os artistas presentes sabem muito bem o que eu estou falando, principalmente quem lida com tridimensional, as medidas das obras. Isso é muito interessante. E aí, aqui nós temos, olha que interessante essa pizza, tá? É uma pizza utilizada hoje para medidas, Sistema Universal de Medidas, que é igual no mundo todo. Mentira! Não é igual. Pode ser igual em algumas partes. Dos nossos 203 países, 200 são iguais, 3 não. Tá? Então, nós temos aqui toda uma questão de proporções, ó, de luz, tá? Então, nós temos mol, constante de Avogadro. Isso aqui, o Mordecai vai lembrar bem disso, que isso aqui é basicamente utilizada a proporção de hoje na física. A física que deu toda essa base. Tudo que a gente usa de proporção, hoje ela vem desse sistema universal de unidades, vem da física hoje. Como hora, né? Você precisa de um instrumento que tem uma frequência de onda para ter uma hora que dificilmente modifique. E aí, olha que legal. Aqui nós estamos pegando, claro que não o oficial, o homem vitruviano, eu trouxe ele mentirosamente, parecendo que ele está no tridimensional, mas tudo que vocês estão vendo aí é bidimensional. Se vocês percebem uma profundidade nessa obra, que seria supostamente de Leonardo da Vinci, Marcos Vitrúvio, né? É a brincadeira do chiaro escuro que cria essa impressão de 3D. É medida de novo, é enganação, e a gente já falou sobre isso. Mas por que eu estou trazendo esse cara aqui? Estou trazendo por causa do cúbito, que é uma medida egípcia, né? Que se utilizava há 4.000 anos, que vem do cotovelo até o dedo do meio do indicador. Aqui, ó, do lado do indicador, tá? Esse dedinho do meio até aqui é chamado de cúbito. Claro que a referência era do Deus. Quem era Deus? Faraó. Pois bem, e aí nós pegamos uma outra medida, que é a utilização da mão. E aí nós temos a milha, a polegada, os pés, tá? A jarda, todos esses cálculos que a gente tem de medida, né?
advém do eu, advém de nós. Toda a nossa medida, ela advém do corpo humano, essa proporcionalidade. Aí, em 1796, surge na França o metro, tá? Que é utilizado em todo o mundo. Não, tá? Na Inglaterra, não é, nos Estados Unidos, pode ser usado também, mas não é o padrão. Agora, o que eu estou mostrando aqui, de novo, a maior medida que se tem é o corpo humano. Pois bem, aí cria-se o Royal Society, tá? Essa sociedade real de 1660, que é criada no século XVII em Londres, tá? Vai ter versos disso em 1666 e em Paris, né? Essa academia de ciência, tá? Como sempre, né? Inglaterra e França se degladiando pelo conhecimento, né? Como vários outros, né? A gente tem essa compreensão. Eles começam a querer padronizar. Aí a gente, por que padrão? Por causa do comércio. Fica muito mais fácil você trabalhar com padrões. E olha que interessante, essa palavra padrão, ela vem de onde? Padrão, patrão, pater. Ou seja, é o padrão do pai. Aquele que, hoje em dia, acho que nem poderia estar falando isso, eu poderia falar que hoje o padrão é da matre, né, da mãe, para ter a questão de gêneros, como o meu nome deveria ser Olivier, né? Não mais nem Olívio, nem Olívia, né? Nós estamos nessa questão do português hoje, né? Mas nós começamos a perceber essas medidas. Vejam que interessante. Tudo que vocês estão vendo nesse mapa, tá? O verde é metro, em vermelho não é. Olha que interessante, né? Estados Unidos, né, não usa, mas Inglaterra também usa e também não usa, tá? Mas esses são os dois mais fortes. Agora, essa questão toda, eu gosto de falar isso para que a mãe, para que eu diga isso para vocês ontem. Eu vou falar isso para vocês ontem, para que vocês compreendam o que eu estou falando. Opa, né? Por isso que a gente tem uma ordem gramatical. Eu não vou poder falar para vocês ontem, tá? Não tenho mais como. Só que nós temos o tempo do pretérito, o presente e o futuro, né? Agora, o que acontece com essa medida, essa ordem gramatical? Eu tenho que ter uma ordem gramatical. Vocês vão ver como a gente vai finalizar essa aula hoje, tá? Então, toda essa questão de medida, ela vem pela natureza do ser humano e por esse foco, por essa forma de mensurar, por essa forma de medir as coisas, é que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Esse é o nosso poder. Nós temos medidas, nós sabemos medir, medir pela nossa referência. Portanto, se eu penso, né, a escrita transcreve o que eu falo. Eu tô indo para dentro agora. A escrita transfere o que eu falo. O que eu falo representa o que eu penso. Então, para o Olívio, o que é verdade? Verdade é o que eu penso, é o que eu falo e é o que eu faço. Tá? Para mim, isso é verdade, ou poderá ser até realidade, que são coisas distintas, hein? Verdade e realidade, né? Agora, a ordem, ó, estou saindo da medida, indo para a ordem. Ordem, por isso que você tem ordem, ordem de São Francisco, a ordem beneditina, a ordem dominicana, você tem os livros antigos das horas, porque a palavra hora existe, vem de oração, tá? Por que que existe hora? Porque você tem que fazer as brahot, você tem que fazer a brahá, tem um horário para isso. Então, essa ordem, essa medida, é onde eu consigo controlar meu lado animal. Quando eu consigo controlar meu lado animal, eu tenho um outro tipo de foco, e aí eu tenho poder sobre quem? Sobre eu mesmo, e aí eu poderei ter poder sobre os outros.
Essa é a medida. Se eu não me conhecer, claro que existe a questão sorte e a palavra complexidade, né? Eu posso ter um grande poder porque nasci num berço que me deu essa possibilidade e aí mecanicamente eu fui ascendendo e detendo esse poder. Não é à toa que a palavra poder vem de pote, vaso, que você guarda lá dentro, né? Dentro do pote, o poder, o potere, né? Poder, guardar, é meu, né? Opa, estou entrando na palavra guardar agora, hein? Olha isso. Então, a partir do momento que esse vestido, que é um pote, isso é bem cabalístico, hein? Lembram das Zefirotes, tá? Da Zefirá, o vaso, tá? Então, eu me controlo. A partir disso, eu percebo cada vez mais os pesos e medidas. Então, vejam, a unidade aqui, ó, vamos lá, comprimento, metro, massa, quilograma, tempo, segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, quantidade de substância, o mol, e intensidade luminosa, candela. Tá? Nós temos todos esses padrões para medir o que está à nossa volta. Para a gente ter... É como... Lembram quando mudaram aqui no Brasil a tomada de força? Né? Por que tem que ter o terra? Por que não tem? É igual no mundo todo, não é? Claro que existe também poderes políticos em torno disso. E aí, o que começa, né, o que a Carol me ajudou, a questão do dinheiro igual a peso. O dinheiro ele tem que ter o peso. Era o bate-papo que a gente estava tendo com o Marcelinho no começo. Tá? Ó, antes de surgir a Bolsa de Mercadoria Futuro, a gente tinha um lastro. Lembram o lastro? O que é lastro? Lastro é uma referência de peso financeiro, tá? Peso contábil. Qual que era o lastro? O Sol ou a Lua. Como assim? Lembram disso que nós já falamos? Ou o ouro ou a prata. Por que o ouro é tão importante? Porque é a cor do Sol. Por que a prata é tão importante? Porque é a cor da Lua. Então, nós temos dentro de nós um pensamento mitológico que vira Deus, e isso depois representa na mãe, materialidade, matéria. Então, o dinari é igual a peso, tá? Como o tamanho da casa de vocês, o metro da casa de vocês, tem a proporcionalidade do valor. Medida, tá? Agora, olha que interessante. Eu vou gastar dinheiro, ou eu vou gastar de falar, ou eu vou gastar com abrasivo, tanto de polir alguma coisa. O gastar e o novo. Olha, a mente de vocês não estica nisso. O que quer dizer esse gastar, né? Esse novo, né? Como é importante a gente ter algo novo. Porque a gente não quer algo antigo. Claro que depende da antiguidade que se quer. Então, a gente vai ter uma questão bem interessante no que é caro e no que é barato. Barato talvez venha do indo-ariano, tá? Que foi para o francês depois, esse baratear. É coisa que é como a palavra ordinário. A palavra ordinário é coisa que não é tão legal, mas ela vem de ordem. Então, a palavra ela é viva, né? Mas esse caro que vai dar o que eu tenho por vocês, que é o carinho. O carinho vem de caro, né? Eu já falei isso aqui para vocês. E como, para ter preço, e um preço caro com carinho, eu tenho que ter o quê? Coração, tenho que ter apreço. Olha as medidas. As medidas sou eu, o ser humano, o meu corpo, o vestido da minha nefesh, o vestido da minha alma, né? Então, como ciência, o que importa para nós é ver. Se eu vejo, eu tenho vigilância. Se eu tenho vigilância, eu tenho policiamento. Se eu tenho policiamento, eu tenho polícia, que advém de polis do grego e que dá origem à palavra política. Olha onde nós vamos entrar agora, tá? No véu da ignorância. Olha, isso para mim é uma... Sabe, esse conjunto é muito pesado para mim. Viver no véu da ignorância. E eu gosto muito desse John Rawls, tá?
que infelizmente faleceu em 2002, que é um filósofo político norte-americano. Véu da ignorância, característica essencial que todos nessa circunstância possuem. Todos nós, num grau maior ou menor, temos o véu, não o véu de Ísis, mas o véu da ignorância, do ignóbil, do desconhecimento. E, claro, por um lado, ainda bem. Isso significa dizer que eles não sabem e nem podem saber nada sobre as situações que teriam vantagem ou desvantagem. Olha onde a gente vai entrar agora. O que Rawls quer dizer é que, sob o véu da ignorância, os indivíduos não têm informação alguma sobre a sua riqueza, sobre a sua cor, seu sexo, suas capacidades biológicas ou mentais, sobre a situação que vai nascer ou a religião e preferências morais que vai possuir e etc. Então, existe uma quantidade exorbitante de pessoas no mundo que não sabem o seu tamanho, não conhecem a sua medida. Lembra no momento de uma discussão de negócio com alguém? Ou mesmo na discussão com os filhos, aonde você não sabe nada da vida, você ainda não viveu. É medida. A gente utiliza muito essas formas. Agora, o véu da ignorância que nos cobre, e aí, gente, não adianta fazer pós-doc, livre docência, doutorado, porque sempre nós vamos ter o estado de ignóbil. Isso tem que ter, porque se nós soubermos de tudo, não tem movimento, e se não tem movimento, não tem o que os artistas presentes sabem muito bem, não tem criação. Para ter criação, tem que ter o não saber. Eu estou trazendo agora a medida para a política. Então, quando você começa a pesar as questões, é o Charles Tchau eu ligando, depois eu falo com ele. Então, o que acontece? Eu preciso saber quem eu sou para poder votar. Eu preciso saber o poder que eu tenho para colocar esse cara lá em cima ou tirá-lo de lá. Não é só isso, nós sabemos. Mas, por base, se eu não souber a minha medida, a minha referência, eu não vou poder amar. E aí, nós entramos em algo mais complexo ainda. Lembram a palavra amor, moral, e a palavra morte? Tem como radical mor, tá? A morte, ela pode ser fim, mas a morte pode ser um outro nível de vida. Eu não sei. Talvez eu saiba, ou talvez a morte seja um fim, então eu jamais saberei disso, né? Mas aonde eu estou querendo chegar com isso, né? Essa questão toda é poder ter uma análise. Nós começamos a falar hoje da vida, e agora eu estou chegando na morte, tá? E a minha vida, ela vai depender do meu conhecimento e do meu desconhecimento para que eu exista. Vida, morte, existência. Essa minha existência ela poderá ser boa ou ruim se eu souber o meu tamanho, as minhas necessidades, tá? É claro que eu estou falando dentro de uma pessoa normal. Um outro dia a gente vai falar o que é normal, né? Aí já é teoria da complexidade. É bem interessante esse pensamento cognitivo, né? O que é normal. E aí, de repente, um cara chamado Durante Alighieri cria, no século 13 e 14, tá? A comédia, que só em 1555 ela terá o epíteto de A Divina Comédia, né? Esse cara cria uma hierarquia que ele chamará de purgatório, inferno e céu. Isso tudo vai ter a ver com as suas medidas, né? Como isso tudo funciona, como isso é na vida, essas graduações. E aí,
No Antigo Egito, lembra que nós falamos um pouquinho na aula passada, tá? Vocês vão encontrar essa figura aqui de baixo, aonde está, eu não sei se vocês estão conseguindo ver uma balança. Acho que o Peter deve estar vendo muito bem que o televisor dele tem 238 polegadas. Então, ele deve estar vendo bem lá essa imagem, tá? Vocês estão vendo que aqui tem uma balança, estão vendo? Esse cara que está ali, né, que ele morreu. Aí pegaram o coração dele, tá? Colocaram na balança e do outro lado está o Chacal, o deus Anubis, com uma pena, que é a mesma pena do cara que está atrás do Anubis, chamado de Tote, que tem a cabeça de um pássaro, que tem a pena branca. Não é à toa que nós falamos em direito a penalidade, a pena, a escrita, né? Então, ele está pesando a verdade de Tote com o coração do falecido. Se esse coração for mais pesado que essa pena, estão vendo o crocodilo ali atrás? Ele vai comer esse coração. E essa pessoa não poderá viver no mundo além. Isso é Antigo Egito, estamos falando de 4.000 anos atrás. O peso, a medida, olha isso. Então, o que Dante criou há 700, 800 anos atrás, já existia há 4.000 anos atrás. Ou melhor ainda, há 2 milhões de anos atrás, quando nós adquirimos a consciência de ser, eu me reconheci no espelho d'água, eu já estava medindo. Essa é a nossa diferença com os animais. Não que alguns outros animais também não usem a forma de mensuração. Como hoje se diz, determinados pássaros, cães, eles têm a questão da medida. Mas como nós não. Aconteceu algo e que essa medida, olha só, ela se aprofundou mais ainda. Como o meu copto é muito bom, eu vou ler esse texto para vocês. Era uma vez... Mentira, tá? Então... Você gostou dessa, Soninha? Foi bonitinha essa piadinha? Obrigado. Só você riu, Sônia. Eu te adoro, tá? Então, essas medidas, elas são importantes o tempo todo. Aí, sábado, a Cláudia me mandou um recado. Deixa eu ver. Cláudia, você vai ficar vermelho? Cláudia me mandou um recado, aí eu liguei para ela, para a gente pesar. Peraí, eu vou ficar no mute. Vou ficar mute. Tchau. Não fica não. Tchau. Aí a Claudinha me liga, porque ela queria trazer certas pessoas no clube da exposição dela, e nós sabemos como o clube não é fácil colocar pessoas lá dentro, tá? E aí a gente acabamos entrando numa viagem, né, Cláudia? Num bate-papo, e aí ela colocou o Lívio contra a parede e falou, né, que o meu pensamento ele é lógico, né? Então, às vezes, seria bom ter um pouco mais de emoção na minha fala. Então, aí, claro, aí depois que eu desliguei o telefone com ela, eu liguei para mim. Eu não sei se vocês têm o costume de ligar para vocês, você sabe? Você pega o telefone, liga, alô, alô? Às vezes eu não atendo. Às vezes, quando eu ligo para mim, eu não atendo, eu minto, ou eu atendo fingindo que tem uma gravação, no momento não podemos atender, eu não me atendo às vezes. Mas esse sábado, eu quis me atender, para tentar entender essa questão das medidas, sabe? Dos sentimentos, da minha lógica. E aí, Cláudia, olha só, eu comecei a perceber que eu tenho uma mistura muito grande na minha gaveta matemática, lógica, formal, aristotélica, e ela se liga muito a sentimento, não sentimento dos 5 sentidos, sentimentos emocionais. Eu acho que eu ligo as coisas. Conforme eu estava falando comigo no telefone, no sábado, eu não consegui fechar minha conclusão. Eu ainda estou pensando sobre isso. Então, em determinados momentos, eu compreendo que tem um alívio emocional. E em determinados momentos não tem. E tudo isso eu não estou falando quando eu quero ter. Lembra aquela conversa que eu já falei para vocês, quando alguém está falando alguma coisa
só atingimos o outro 30%, eu percebo, às vezes, quando eu ligo para mim e eu atendo o telefone, eu não consigo trocar comigo, às vezes, 10%, gente. Tem um Olívio... Não, tem um cara aqui dentro, sem nome, ele é espertinho, e ele me engana para tentar preencher certas coisas que eu ainda não entendo, mas eu utilizo essas medidas. E aí, vamos trazer agora a arte como referência. Nós estamos vendo um trabalho aqui de um grego, tá? Que foi morar numa cidade que eu sou apaixonado. Esse grego chamado Kyriakos Theotokopoulos, tá? E ele era chamado de o grego, né? El grego, né? Ou el greco, tá? Depende, se você for falar em espanhol, é el bosco, lembro? Bosch é bosco. Bem, tá bom. Esse cara morou muito tempo na cidade de Toledo, por coincidência, né? Pertinho da nossa sinagoga, que é enorme e é magnífica, né? Eu, estudando esse trabalho dele, né? No caso aqui nós temos um Jesus aí, né? Aí, de repente, eu quero que vocês reparem agora, claro que ninguém tem uma tela igual do Peter. Peter, não bate em mim depois, hein? Ele tem uma tela do tamanho da do Peter, então eu vou ampliar para vocês aqui. Estão vendo a mãozinha dele? Esse cara está juntando esses dois dedos. Isso é normal na obra dele. Vocês sabem como El Greco assina? Estão vendo lá embaixo? Tem um papelzinho amassado? Vamos aumentar. Esse papelzinho, dentro do papelzinho, está a assinatura dele. Ele assina assim. Olha isso. Mas, Olívio, o que você quer dizer com isso? Não sei, eu vou mudar de slide. Aí, eu vou trazer um cara que eu gosto muito, né? Do lado da tela direito, nós temos El Greco com o modelo do dedo dele. Do outro lado esquerdo da tela, nós temos Amedeo Clemente Modigliani. Vocês lembram? Os senhores Spock, tá? Por que aquele judeu fazia isso? Porque aqui nós temos a letra Shin. Por isso que quando a gente entra nas nossas casas, o que está no portal? Portal em Ivrit, na mezuzá. O Shin. Então, quando você começa a desenvolver o estudo das obras de arte, você vai ver que as medidas que você vai utilizar para interpretar a artigo, apresentação, depois não artigo, substantivo, apresentação, e depois a apresentação, vai depender das medidas que você tem. Então, Peter, temos que ler toda a bibliografia, cara, para depois duvidar da gente, porque tudo aquilo que o cara colocou lá nos livros que a gente lê, a gente tem que aceitar até um certo ponto e depois começar com as nossas medidas a duvidar desses signos, desses símbolos que aí estão. Percebam a diferença. Nós estamos falando de dois caras com diferenças de 400, 350 anos, tá? E eles usam esses símbolos para mandar mensagens para nós até hoje. Então, a leitura da obra de arte é a medida do artista e a tua medida perante a tua cultura. Agora, o que eu acho mais legal na cultura, claro, tem que ter a cultura, mas o mais legal da cultura é duvidar dela. A partir do momento que você tem a tua medida, você leva isso adiante. Lembram? A gente estuda, a gente faz a graduação, que é bem legal. Depois, por que você faz uma pós-graduação? Para duvidar da graduação. Depois, por que você faz uma pós-graduação? Para duvidar da pós-graduação. Essa é a sacada. Então, essas medidas nos levam
a Sigmund Freud. Acho que eu pediria para falar Freud aqui a Anitta, que o alemão dela deve ser muito bom na pronúncia, né? Então, o que esse sem vergonha falava para essa foto tirada dele? Às vezes, um charuto é apenas um charuto. Então, a gente precisa entender isso também. Que essas imagens, elas têm a sua importância, estão vendo? Esses yantras, esses signos, tá? Mas, às vezes, um charuto é um charuto, tá? Pois bem, o que hoje eu estou tentando trazer, nós estamos aqui numa jornada, tá? Não é à toa que jornal se chama jornal. Jornal vem de jornada, por isso que é vendido no jornaleiro, né? Então, a jornada é a existência da vida. O Olívio falou um monte de questões de medidas, medidas e medidas, que a referência das nossas medidas para estarmos no topo da cadeia alimentar somos nós mesmos, né? Euzinhos, tá? Porém, só existe uma medida que mais ou menos é medida, que eu não considero ela como medida, e é a única medida universal imutável: o tempo. Ele é implacável. Se você quiser destruir alguém para continuar vivo, destrua o tempo, que é ele que faz com que a gente envelheça e que a gente não o tenha. Não tenha quem? O tempo. A gente perde o tempo. A única medida é o tempo. Então, se eu não souber ligar com as... Se eu não souber linkar, melhor ainda, se eu não souber linkar, interpretar, viajar com as minhas medidas, eu não vou compreender a jornada da minha vida, porque eu não tive o tempo utilizado suficientemente. Opa, aqui. Oi. Ó, é uma aula que eu acho mais até que ela não... Eu demorei, eu pensei que eu ia falar mais rápido, né? Então, o que eu estou percebendo cada vez mais na vida e na arte como referência é a questão do tempo, da medida, do meu vazio, do meu conhecimento e, principalmente, do meu desconhecimento. Aonde eu busco ajuda no meu desconhecimento? Que ele é muito maior, ele tende ao infinito, o meu desconhecimento. É estarmos aqui, é ter grupos de pesquisa, por isso que existem as sociedades secretas, por isso que existem grupos de pesquisa, né? A gente tem que ter amigos. E é ali que a gente vai preenchendo essas nossas lacunas da nossa medida, né? Lembra, nós já falamos de vazio aqui, né? Então, preencher o quanto que... Qual o tamanho do meu vazio e o que eu vou colocar no meu vazio? Porque são certas gavetas, e conforme for, infinitas gavetas, né? Porque, de repente, você tem um gaveteiro com 100 gavetas, mas, no fundo, na parte de trás do gaveteiro, não tem protetor. Então, todas essas gavetas não têm fundo. Então, todas essas disciplinas se misturam. Então, você precisa cada vez mais saber o teu tamanho. E não é possível sozinho. Sabe aquele cara que ele chega numa festa, ele sabe muito, ele sabe, é legal. Ele tem um ego enorme, ele sabe muito, e ele sabe, o que ele está falando é de razão, mas às vezes não cabe. Quantas vezes vocês já sabiam de um segredo e ficaram quietos? Né? Então, é algo bem interessante. Tá? Vamos lá. O que vocês acharam? Perguntas, trocas? Tá?
com direito a dizer não sei. O Peter levantou a mão, quer dizer que a televisão não está funcionando, Peter? Fala, querido. Começou a novela. Liga o teu som, seu mané. Liga o som, liga... Para de falar sozinho, eu não estou lendo o lábio ainda. Vai, agora sim, Peter. A minha televisão não tem 200... A minha televisão não tem 280 polegadas, é só 272, tá? Nossa, como você é metido. Então, vamos... Fala. Metido. Então, vamos legal. Lá. Eu não entendi aquilo que você explicou da pena e do coração do faraó. Eu achei muito bacana, mas eu não consegui entender a relação. Tá bom. No Antigo Egito, a mente, o poder do ser humano estava no coração. Tá? No Antigo Egito, até o período da Cleópatra, e Cleópatra, tá certo? Cleópatra, tá? Foram 7. A última que morreu pela mordida foi a 7ª, tá? Até o período dela, os egípcios achavam... A Elizabeth Taylor. Nossa, eu gostava muito dela da cintura para cima na frente, tá? Mas ela era linda, assim, bacana. Agora, bem lembrado, hein, cara? O Marco Antônio. Agora, o que acontece ali, que para eles, a fonte de toda a vida é o coração. Tá? Um dia a gente pode se deter mais no simbolismo do coração, que é muito legal. Por que ele adquiriu esse formato hoje, né? Quando eu faço assim para o Val? Val, te amo. Tá? Entende? Por que ele veio assim? A Anitta é mais bonito do que o meu é meio torto. Então, aí os caras sacaram isso. Aí, Anitta, os caras sacaram isso, e aí tudo é pesado. Imagina, os caras construíram as pirâmides, cara. Os caras tinham cálculos fabulosos, que nós já falamos aqui. E aí, tudo tem um peso, penalidade. E aí, existe uma ave que tem penas brancas, e a brancura quer dizer limpo. Verdade. Lembra quando um alemão, em 1610, descobre, né, em Wittenberg, descobre o feldespato, quartzo, aí ele cria um prato de porcelana igual dos chineses, que já sabem disso, do século VII, VIII. E aí o alemão parou de comer em prato de estanho. Olha que legal! Imagina vocês comendo hoje em prato de estanho. Estanho é chumbo, é escuro, é feio. Quando você vai comer num prato branco, limpo, olha que beleza, né? Então, os caras sacavam que o branco, apesar que na China, branco quer dizer morte. Nunca dei um presente embrulhado para um chinês em papel branco, porque para eles o branco significa morte. Igual para o árabe, você sentar na frente dele, mostrando a sola do sapato. Tem todos os trejeitos, né? Bem, aí eles pegaram essa balança onde colocavam o K, a alma, né? K e Ba, o corpo e a alma num lado da balança, e aí o Tote, que tem a cabeça desse pássaro, que tem as penas todas brancas iguais, que simboliza a pureza e, portanto, verdade, com qual o escriba, que era mais potente do que o faraó, porque ele que escrevia as regras, aí ele pegava a pena desse pássaro, colocava do outro lado da balança o coração, a vida dessa pessoa por completo, Ka e Ba, corpo e alma. Do outro lado, eu acho que a Paty vai lembrar bem disso, do tarô que você gosta, Paty. Tem todos esses símbolos no tarô egípcio, tá? Aí você pega a pena desse pássaro e coloca do outro lado. Lembra que ele está atrás, quem está fazendo essa medida é o chacal. Por que o chacal, né? O chacal era o animal devorador. Os egípcios tinham medo de chacal. Quando a Rafaelinha fez 12 anos, o que eu dei para colocar no quarto dela? Um chacal. Lembra aquele chacal de gesso que vendiam em loja de decoração? Vocês lembram disso? Há uns 25, 30 anos atrás? Né?
Eu dei para ela porque para mim é um símbolo importante o chacal egípcio, tá? E ela gosta disso, né? Minha filha adora essa parte egípcia. E aí, né, essa parte Mizrahi, né? Mizrahi quer dizer egípcio, né? É bem. Então, nesse momento do outro lado está Totti escrevendo, olha que legal para nós, no livro da lei, nós judeus, mas no livro da lei do Antigo Egito, no livro dos mortos, o peso daquela pena. Se esse coração, Peter, fosse mais pesado do que a pena da verdade, esse coração seria comido pelo crocodilo e esse ser não viveria no pós-vida. Eu consegui te explicar? Pergunta, cara, vai. Consegui. A gente é mais ou menos amigo. Mas por que? Mas qual é a. Mas se, então quer dizer que se ele morreu com o coração leve, ele era um justo, é isso? Isso, olha só. Se vamos o coração entrar no dele era leve. Isso, não, ele não pode ser. Ele tem que ser igual. Nem mais pesado e nem mais leve. Tá? Ele tem. Lembra, na nossa cultura, os 36 justos, tá? Que é diferente. Lembra que quando um justo, na cultura judaica, sabe que é justo, ele é fulminado na hora. Vocês sabem essa história dos 36 justos do judaísmo? Você sabe, né, Pedro? Não? Um dia a gente entra nisso, tá bom? No mundo, hoje, nós temos 36 justos para manter o equilíbrio do planeta Terra, tá? Lembrem que em 36, no somatório teosófico, 3 mais 6 igual a 9, um dos números de Deus. Então, se um desses 36 justos judeus que está no mundo hoje souber que ele é justo, o ego dele aparece. Então, ele tem que ser, ele é fulminado. Sim, ele é fulminado. O Hashem o fulmina, porque ele sabe que ele é. E quando você sabe que você é, não tem como lidar com o ego. Não adianta. Cabalá, século XII, cidade de Toledo. Tá? Bem, isso vocês vão encontrar também no Hatemuná e no Rabahir, esse texto. Tá? É bem interessante. Século XI, XII e XIII, sobre Cabalá pura, onde surge, na minha opinião, enquanto acadêmico, a Cabalá. Tá? Então, Peter, nesse momento, essa pena simbolicamente tem a igualdade ao coração. Por isso que depois eu coloquei nas imagens um trabalho de El Greco, tá? Com seu simbolismo, depois um trabalho de Modigliani com seu Shin, que vale 300 em Kabbalah. Então, o que acontece com a minha... O que eu quis dizer? Acho que é essa a pergunta. Agora acho que eu estou sacando o que você quer. Vamos ver se através da tua pergunta, vamos ver se a minha resposta é razoável. Tá? Nós vivemos de representações. Mais de representações do que de apresentações. Eu vivo num mundo de Maya, como chamam os hindus, no mundo das ilusões. Eu mais me preencho pela ilusão do que pela realidade. Lembra, a realidade ela é crua, né? Eu não quero o cru, eu quero ela tostadinha, ela com o sal que eu quero, né? Então, quando você analisa isso, há 4.000 anos no Antigo Egito, continua acontecendo até hoje. Lembra quando, olha, os homens aqui e as mulheres também, quando a gente vai dar uma cantada numa mulher, ou quando uma mulher vai dar uma cantada na gente, então vocês saíram para dar cantada. Você está interessado naquela outra pessoa, seja homem, seja mulher, seja qual gênero que for. Você sentou na frente, você quer estar com aquela pessoa, tá? O que quer dizer estar com aquela pessoa? Você quer tocá-la e quer ouvi-la, né? Quer senti-la, quer trocar humores líquidos, né? É assim. Aí, conforme você começa a falar, essa pessoa começa a cruzar a perna. Você continua falando, a pessoa cruza os braços. Você continua falando, a pessoa vira de lado. A tua conversa está indo bem ou não? Está péssima.
Acabou. Então, isso tudo vem de um simbolismo antigo de proteção. Lembra? Quando o cara entra no antiquário com as mãos no bolso, é o ex-antiquário falando, esse cara quer comprar alguma coisa ou não? Não, ou ele é um esperto, né? Então, Peter, tem todo esse simbolismo nas obras de arte que eles adivinham. A arte nada mais é. Lembra que a arte é falsa, tá? A arte é representação. Só que às vezes é uma representação mais potente do que a realidade. Esse é o ponto da arte. A chave, o ápice da arte é quando ela vira real, quando ela transforma o teu nível de consciência. Foi o que eu tentei colocar, Anitta, no teu texto. Tá? No teu texto, você vai ver que tem aquelas palavras são todas contadas. É igual o teu, Cláudia. O pessoal que me conhece bem aqui sabe que o livro tem toque. Então, quando eu escrevo, eu conto as palavras, eu conto os espaços, eu conto as vírgulas. Então, esse simbolismo todo que está espelhado naquele livro dos mortos do Antigo Egito, Peter, está ao mesmo tempo passando em todas as artes até hoje, cara. Então, o peso que ali mostra é a igualdade entre um simbolismo de uma pena branca, que é utilizado para escrever pena, por isso que eu vou dar penalidade à pessoa. Pena, penalidade, vem da pena, eu molho a pena na tinta e escrevo que aquele cara ele vai ter que comer açúcar. Lembra do livro Sugar Blues? Tá? Ele vai ter que comer açúcar todo dia. Tá? Então, é uma penalidade, né? Escrevo com a pena, só que hoje a pena é a Bic, né? A gente é do tempo da Tinteiro, mas eu adoro uma Bic Rollerball hoje, que é bem legal também. Entende, querido? Tá? Mais ou menos, né? Entendi. É complexo, é complexo. Até Mas eu entendi. Não, para com isso, cara. Legal. Tá? É que tem toda uma sequência lógica, só que essa sequência lógica é para o Olívio. Eu estou tentando tirar de mim e passar para vocês, mas eu tenho o meu limite. Eu, às vezes, não consigo chegar até vocês. Talvez até chegar a 1 ou 2, né? É difícil. Passar o conhecimento para o outro é... Os artistas presentes aqui sabem, né? Cada um dos artistas aqui criou um formato próprio. Agora, esse formato que o artista fez aquela obra, ele é recebido, é o que o artista quer, né? Mas vai depender muito da outra parte, né? Que a gente fala vulgarmente dos outros 50% do diálogo, né? Que eu não acredito que seja 50%. Olha as medidas, é o tempo todo medida, gente. É o tempo todo medida. Buscar o estado médio. Estado médio é o estado do medo. E o medo é fundamental para a vida. A gente fica vivo porque tem medo, tem estado médio, né? Bem, que mais, gente? Mordecai, você está quieto, você não vai me xingar nada? Eu faço uma pergunta, mas não sei. Eu estou sentindo uma cumplicidade aqui entre o Mordecai e o Peter, hein? Tá. Não. É o seguinte, eu ia te fazer a pergunta em relação ao livro que você colocou, a História da Matemática, sobre o sistema sexagesimal, né? Que ela tem a ideia da facilidade em vários divisores. Mas eu deixo parada essa pergunta e, se você me permite, como você também é teólogo e tal, você falou do tempo e continua falando, e o tempo é interessante, porque se não tiver tempo, não existe movimento, não existe transformação. Ótimo. E entrando, então, só para que você esclareça para mim uma situação interessante, misturando a religião agora. No paraíso é eterno, não tem mudança, não tem tempo. Lá não tem tempo, é zero, porque nunca nada muda lá. É sempre a mesma coisa, o paraíso. Olha que legal. Não sei. Isso é legal ou é uma pergunta? Essa é a tua pergunta? Nossa, cara, te adoro, Mordecai. Você acabou de me jogar contra a parede está com a argamassa ainda úmida,
E se eu não tiver tempo, eu vou ficar preso na parede, tá, cara? Legal, você combinou isso com o Peter, vocês dois combinaram isso. Ó, claro que quando a gente fala de paraíso, hoje aqui eu coloquei o paraíso de Dante, né? Que é diferente. Olha que legal, né? Quando um muçulmano se mata para um terrorista, claro, não um muçulmano qualquer, um muçulmano terrorista. Quando ele se mata, ele vai ganhar no paraíso 100 virgens. A pergunta que eu gosto de fazer, se uma mulher muçulmana terrorista ela se mata para matar os outros, quantos homens essa mulher vai ganhar? Né? Essa é uma pergunta bem interessante. É piada mesmo, tá? Piada, mas agora, claro que eu estou falando de um terrorista, que eu tenho amigos muçulmanos que são bem legais e é bem profundo. Agora, por que eu estou entrando de forma brincalhona aqui? Porque o paraíso ele depende da religião de cada um. Existem paraísos, tá? Quem leu a Divina Comédia, tá? Os 100 tópicos, tá? Claro que o primeiro, você tem 33, 33, 33, e tem o primeiro, a introdução, tá? Você vai reparar que Dante Alighieri, aqui em português, Dante Alighieri, Dante ele trata desses 3 níveis dele, tanto que quando quem passa a mulher amada para ele, né, no paraíso, é Bernard de Clairvaux, que foi um grande templário, né? Então tem todo um simbolismo para ele, Mordecai. Agora, se você pega um paraíso chinês de Kung Fu Tse, de Confúcio, tá? É um outro tipo de paraíso. Agora, por que eu estou abrindo o leque? Porque agora eu vou... Isso é lato sensu, agora eu vou para o estrito sensu. O que o Olívio acha? Eu vou me colocar contra a parede agora. Eu acho que esses 3 níveis, mas entrando no que você perguntou, no paraíso, ele é, sim, atemporal. Eu acredito, como judeu, tá, que esse nível de consciência chamado de paraíso, ele não tem tempo. Se eu for falar com você como colega, eu vou entrar em contradição. Mas agora, como você quis trazer, meu caro amigo, a questão teológica, religiosa, eu acredito que no paraíso, no inferno, nesses 2 locais, não tem tempo. No purgatório tem tempo. Porque é no purgatório que você vai fazer, você vai ser purgado. Você vai ser purificado. A Sandra está balançando a cabeça, porque ela sabe, ela é uma... O estudo dela é sobre a Idade Média, e eu estou me reportando basicamente, né, Sandra, sobre aonde você se debruça, que é o pensamento medievo, alto-medievo aí, né? Aonde você... Alto, aí também depende de quem. Se você for entrar na escolástica, né, no tomismo, você vai ter toda uma divisão diferente dos níveis, né? Agora, quando você pega Rashi, lembram Rashi? Tá? Estou falando do judaísmo agora. Quando Rashi ele desenvolve, Rashi foi aquele que criou o primeiro glossário judaico, tá? Ele faz toda uma hierarquia que ele dá base para Ramban. Então é bem legal você pegar o que é tempo para ele. E olha, Carol, de quem que eu vou falar agora, né? Radais Crescas. Quando Crescas, aí no século XV, esse judeu, ele começa a falar de tempo, ele vai chamar de espaço, ele vai misturar a palavra em ivrite, né? Espaço e éter. Então, são questões temporais, mas, Olívio, onde você está entrando? Né? O Mordecai deve estar me perguntando, se eu estivesse na frente dele, ele ia chutar minha canela, né? Mas essa questão do tempo é algo que, para mim, é infinito. Eu vou sugerir a vocês uma coisa que vocês poderão assistir e vocês vão entender claramente a pergunta do Mordecai
e entender muito a minha resposta. Aquele filme Lucy, lembram de um filme que está rodando já faz um tempo? No filme Lucy, naquele momento que ela encontra com o neuro, ela vai até a faculdade, tá? Os bandidos, os coreanos estão atrás dela, não que o coreano seja bandido, esses coreanos são... Olha que cuidado que tem que tomar, né, gente? Então, ela está fugindo, ela entra na faculdade, os cientistas estão aguardando por ela, e nesse momento ela começa, Mordecai. Você viu esse filme, querido? Lucy? Você viu, Mordecai? Muito bom, muito bom. Como, querido? Maravilhoso. Você viu, Mordecai, ou não? Eu não me lembro. Foi maravilhoso. Tá, Lucy é com uma mulher muito feia. Nossa. É uma loira. Johansson. A Johansson, ela é linda, ela faz parte de um grupo de heróis. Ali, no caso, ela é uma estudante, tá? Que ela toma um tipo de barbitúrico que é utilizado pelas gestantes naturalmente, que é uma grama muito pequena que é dado para uma criança crescer. E como ela vira uma mula, aquilo se mistura no organismo e ela consegue adquirir 100% do nível intelectual mental. E nesse momento, olha, por favor, prestem atenção agora nisso. Ó. Nesse momento que ela está conversando, ela fala que todas as medidas utilizadas por nós humanos, elas não têm fundamento, elas são usadas pela circunstância. A única medida real é o tempo. Olha que interessante. Aí ela fala assim, né? Ela está criando imagens mentais na cabeça desses cientistas. Aí aparece, vocês estão vendo o meu dedo passando aqui, não estão? Ó, tá vendo? O meu dedo está passando. Então, nós temos um espaço e temos a medida de tempo do meu dedo. Se eu começar a acelerar, ó, vai chegar um momento que o dedo estará passando, mas eu não consigo ver. Então, olha só, o que importa é a velocidade no tempo para torná-lo invisível aos meus olhos. Então, o tempo, pelo que eu compreendo, o que me levou a estudar física, Mordecai, foi o tempo. E acredite em mim, meu colega, eu não consegui essa resposta até hoje. Claro que eu sei a origem da... Me pergunta, qual que é a origem da palavra tempo? Vou te explicar tudo isso, eu adoro essa questão linguística, mas eu não resolvi esse problema dentro de mim. Tá? Eu não consegui resolver. Então, eu percebi nesse filme, que eu acho legal que você veja, Lucy. Por que é chamado de Lucy? Por causa do Richard Leakey. Ele descobriu uma mulher na África, né, a mais antiga, que ele deu um crânio. É o fóssil, da 3 milhões de anos. Exato. Olha, vocês estão por dentro aqui, hein? Tem no Netflix o filme, viu? Não, eu não. Sobre o Leakey? A Lucy. Tá. Fala, Mordecai. Desculpe, eu não ouvi. Fala, querido, fala. Não, é lógico, eu não sabia que a Lucy é aquela do fóssil da africano, de 3 milhões de anos atrás. Não, a origem do... É que o filme, ele brinca... Olha, existem filmes hoje que são sensacionais. O nome é Lucy. Lucy, L-U-C-Y. Lucy. É um filme que deve ter o quê, Peter? Uns 4 anos? 5 anos? Mais. Mais? 5 anos e meio? Olha o tempo. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Esse cara é bacana, é o tio Google, né? E hoje foi interessante. A Beth já achou lá. Eu achei no Netflix. 2014. Nossa, 2014. Olha, 7 anos já. Tá bom. Você parou Marta, no tempo, Agê. Hã? Eu paro sempre no tempo, porque eu não sei o que é o tempo. Legal. Vamos assistir. Você sabe uma coisa que, aproveitando, falando do tempo, que eu sempre penso? A gente começa a dar mais valor para o tempo quando a gente está ficando velho. Quando a gente é jovem, a gente não dá o menor valor para o tempo.
né? A gente tem uma ilusão de que a gente não vai acabar nunca, que o tempo nunca vai passar. Então, acho que é um conceito, né? Meio de velho esse negócio de Alguns tempo. velhos continuam assim, tá? Não é? É verdade, não é? É verdade, você está certa, você está certa. É que eu estou brincando, porque eu tenho alguns amigos que não querem envelhecer, sabe? Eles não estão aqui presentes, mas o Peter conhece 2 deles. Eu acho que é a sensação de ter menos tempo, né? A questão do tempo, essa Mas você não tem a explicação... dúvida. O quê? O quê, Peter? Peter, fala, Peter. Não, sem dúvida. Para mim, quer dizer, se eu fizer um projeto de 10 anos, eu tenho 73. É completamente diferente que um jovem tem 20 anos. Para ele, 10 anos é pouquíssimo. Para mim, é muitíssimo. Agora, é claro que eu vou jogar isso na mesa aqui. Para mim, né? uma hora que eu gasto... Mas para mim, é uma claro hora que eu tenho é uma hora... Porém, olha só que legal. Agora, o Peter, ele falou desse jeito Eu já mandei Mordecai para você o filme. Obrigado. Tá? Olha lá. Ai, que amor lindo de vocês duas. Eu adoro vocês. O único Quem vai levar defeito- pipoca? Quem entra com a pipoca, quem entra com o Guaraná? Eu vou Eu acho incriminar que o agora. Mordecai está com mais cara de pipoca e o Peter de Guaraná. Olha lá. Eu vou criticar publicamente o Peter aqui, porque ele fala que é meu amigo, mas não me deixa ganhar no tênis. Não sei por quê. Eu não ouvi isso, hein? Tá. Agora, Ninguém é perfeito. Gê, oi, querida. Fala, querida. posso fazer uma pergunta? Então, o tempo é relativo? Não, eu acho que desde 1905, tá? Essa história ficou claríssima, né? Tanto na teoria da relatividade restrita, e depois na geral, tá? Aí um dia a gente pode entrar nesse assunto, mas me interessa, eu prefiro mais falar da questão do tempo em Max Planck. Eu prefiro mais do que em Einstein. Quântico. Tá? Eu prefiro mais o modelo quântico, que é um modelo onde a minha mente ela foi a minha mente ela foi não, ela não foi. A minha mente ela está mais desequilibrada para equilibrar no assunto quântico. Que a relatividade foi uma coisa que eu tive que estudar muito no meu período, e depois que eu me debrucei sobre a questão quântica, né? Ela é, né, Mordecai? Ela é magnífica, né, cara? Quando você começa a perceber que uma coisa, desculpem, uma coisa ela só existe quando você não a vê, né? E quando você vai medi-la, vê-la, ela deixa de existir. Então, aonde ela existe? Olha isso. Estou falando do neutrino. Neutrino. Então, quando você vai atrás do bóson de Higgs, a partícula de Deus, né? Aonde isso foi criado? Como que um ciclotron, né? Esse equipamento que nós temos aqui no Brasil, que infelizmente não deu tempo de conhecer, né, Carol? Nós vamos ainda lá com o Marcelo Knobel, A gente vai. Lá viu, Mordecai? O Knobel montou lá em Campinas. Nós temos um ciclotron aqui, não do tamanho da Suíça, né? O de lá é de 27 quilômetros, né? Eu tive o prazer de conhecer um na Espanha também. Desculpe, em Lácio, na Itália, que é um pequeno também. Agora, eu acho que essa questão toda do tempo ela é magnífica. Porém, quando a Marta fala o que fala e o Peter vai dando continuidade, a gente tem um monte de coisas no meio do caminho, né? Por exemplo, hoje o Peter, quando ele fala de um projeto de 10 anos, que ele vai tentar fazer em 10 anos esse projeto, mas se ele pegar determinados outros projetos, com a experiência dele, ele pode fazer um determinado projeto que um jovem demorará 10 anos, ele poderá fazer em 1 ano. Então, esse tempo aí, Carol, ele se torna relativo à experiência de cada um, que também, que nós não podemos esquecer, que é o que tem de mais legal na vida. É difícil isso, mas o que a gente tem de mais legal na vida é o desconhecido. Esse é o ponto. Eu não sei se eu vou chegar até o final dessa fala de hoje. Eu posso ter uma arritmia e
morrer aqui agora. Isso é o magnífico na vida. Então, Marta, se a gente começar, é que a gente não tem essa escola. Quando você entra nas escolas de mistério, vamos lá, eu vou falar o que eu posso falar, tá bom, gente? A maçonaria, ela é um culto à morte. Se a maçonaria é um culto à morte, ela representa o quê? A vida. Então, todos os 33 graus, você vai sofrendo níveis de consciência para viver melhor. E quando você vai viver melhor? Sabendo que a morte está ao teu lado o tempo todo. Ou melhor ainda, ela não está do teu lado, ela está em todos os lugares, né? E a grande sacada é quando você esquece disso. Opa, mas Olívio, você está em contradição. Estou em contradição. E isso que é o interessante, lidar. Não é à toa que em português Brasil, amor, morte, moral tem o mesmo radical mor. Imagina, amor é o mesmo radical que morte, é o mesmo radical que moral. Olha o peso, olha o grama dessas palavras. Olha isso. Né? Claro que a linguística ela é viva, né? Ela não nasceu assim. Os linguistas foram criando essas palavras e outras palavras aparecem. Uma linguagem ocidental, né? Uma visão... Não. Hoje aqui eu estou me detendo em português. Se você entrar em DEF, se você entrar no inglês, aí você vai para o anglo-saxão. Quer ver que legal? Aproveitando o que a Beth falou do Netflix, que ela foi lá procurar tal, se você pegar os filmes dinamarqueses feitos o ano passado, não, o ano retrasado, você vai ver o quanto desses filmes dinamarqueses, suecos, o quanto que os filmes que eles estão fazendo hoje são filmes de mitologia. São filmes que trazem a mitologia. Esses países chamados países frios, que as pessoas vivem muito bem, mas eles estão o tempo todo... Eu só vejo... Peguem no Netflix os filmes suecos, dinamarqueses, os vikings, os saxões, os anglo-saxões. Vocês vão ver que eles lidam o tempo todo com a mitologia, ou seja, mito, né, que tornou-se fábula, que se tornou depois religião. Então, é muito legal você perceber que esses países lógicos formais matemáticos... Né? Nossa. É o Charlesinho de novo. Porra. Charles, estou dando aula, depois eu te ligo. Beijo. Nossa. É ele. Ele deve ter criado alguma coisa nova, olha lá. Então, gente, tá bom, a gente fala depois, vai lá. Então, eu espero ter trazido para vocês hoje aqui que isso usem com vocês, eu sou a medida de todas as coisas. Tá? E a partir do momento que eu tenho essa medida, eu preciso dela para viver nesse mundo reconhecido pela atualidade. Nesse mundo não conhecido, reconhecido pela atualidade. Portanto, eu sou um ser que, na minha maioria, eu sou mecânico. Eu vivo por regras colocadas para mim. Com determinados momentos, com certas iniciações, eu consigo, lembram, ligar para mim e atender o telefone. Aí eu converso comigo. Mas o quanto eu converso comigo e o quanto que eu vou entender, quanto essa conversa vai ser inteligível, ela é muito pouca. Mas é o que eu tenho, é a luz que eu posso ter. E também existe um problema gravíssimo no conhecimento. Tá? Quando você entra num quarto escuro, se acende uma lâmpada de 1000 watts, eu fico mais cego no quarto escuro com essa lâmpada acesa do que com a lâmpada nenhuma, do que com a escuridão. Então, o escuro ele é muito bom também. Eu preciso saber lidar com essa potência de que era o escuro. Então, essa é a sacada. Então, o legal, às vezes, é esquecer. O que às vezes por que é meditar, né? É chegar ao nada, chegar ao vazio, né? Nossa, eu estou entrando já para o taoísmo, né? O que é legal, gente, quanto mais
é que chega uma hora que vocês não me aguentam mais, né? Então, aí vocês vão saindo, né? Tem um limite para a gente, esse assunto. Imagina ouvirem o Olívio mais 2 horas, né? Vocês me matam, né? Eu tenho um tempo todo, né? E a gente vai vendo isso no nosso próprio... Desde a origem do nosso curso e como a gente vai chegando. A gente vai percebendo que o assunto ele vai ficando mais nós, né? Ele vai ficando mais concentrado, mais difícil, né? E aí eu tenho que dar um respirar. O que é respirar? Oba, vamos ver novela, gente, tá? Que é o bom, né? Mas, olha, tá se bom. você indicou um filme, e nós estamos falando de filme dinamarquês, A Garota Dinamarquesa é um filme incrível ligado à arte. Esse é um filme complexo, maravilhoso. hein? Maravilhoso. Recomendo também para quem não viu. A Netflix, eu estou perdendo um pouquinho a paciência, que eu acho que tenho assistido muitos filmes da Netflix, estou precisando de uma coisa ainda diferente, sabe? Eu assisti esse final de semana aquele Tribes of Europe, as tribos da Europa. Vocês viram? Sério? Não é. Mas agora, o que eu estou fazendo? Eu vou pegando esses filmes, né? E vou analisando junto, vou estudando alguma outra coisa. O legal do filme é que ele tem um cubo, né? É um filme vivido em 2049, se eu não estou equivocado, onde teve um grande blackout em 2020. Não, em 2047, houve um blackout em 2029, onde toda a internet foi desligada, e aí nós voltamos à Idade das Trevas, imagina, tá? Idade das Trevas foi fantástica, né? Então, aí aparece todo... Eles chamam... É um filme feito na Alemanha, olha que legal. É um filme alemão, né? Com uma trilha sonora de um heavy metal bem legal, que eu adoro o heavy metal alemão, é bem bacana, tá? Se encontra muito naquele filme, na primeira trilha sonora do Matrix. Você tem uma trilha bem pauleira ali, bem metal mesmo, legal. Metal que eu digo não é sax, tá? É metal nos anos 70, 80, né? Nesse período. E aí esse filme aparece um cubo. O cubo, ele tá... Eu não sei se vocês têm percebido nos filmes de heróis o quanto o cubo está importante desde 2014 para cá, nos Avengers, naquela série, né? O que importa é eles têm um cubo. Então tem todo um simbolismo antigo do cubo. E aí a gente entra em Escher. Lembra que eu já mostrei para vocês aqui o Escher? Aquele cara que faz desenhos, ele tem começo e depois não tem fim, depois não tem fim, não tem começo. Ele cria um hibridismo na arte dele. É bem legal. Vai chegar um momento, nós estamos no meio desse nosso curso agora, tá? O que eu tenho pensado, que eu acho que dá para a gente ir trocando depois, né, que eu espero a gente amarrar não vou errar agora, hein, Sônia? Essas 32 aulas, tá? Seria legal falar 24 agora, que eu ia me perder. Essas 32, o que a gente pode fazer depois, caso a Sônia, o Val e o clube tenham a paciência, e principalmente vocês, tá? Da gente fazer comparações de artistas com a base que nós adquirimos. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nesses 32 encontros, é para ter uma base, para entender a história da arte. Olha só, Peter, para duvidar dela. Porque a história da arte foi escrita por grandes caras, enquanto eles foram grandes. O pensamento ele se modifica, né? Ele é bom enquanto ele está bom, né? Não, mas existem os caras eternos. Eu não conheço nenhum. Tá? Até hoje eu não vi ninguém. Quem? A aulinha de tarô que você ia dar? Olha, essa é uma cobrança legal. Sabe o que a gente pode fazer? Vocês vão adorar. Sônia, vamos pegar um dia, a gente pega o tarô, a gente pega uns... Que dia que é bom, Val, para a gente fazer isso? Tem um dia, querido? Você vai ler o tarô? Não, a gente vamos aprender. Falar Cabalá e tarô.
Ai, que legal. Aí é legal. Adoraria. Aí, claro, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Eu vou entrar no. Aí é o Olívio Judeu falando do que é a Kabbalah. Claro que academicamente, né? Ali é o judeu entrando mesmo, falando de Kabbalah, né? O porquê dela. E aí a gente entra no misticismo. A gente pode pegar o tarô de 1376 para cá, onde surge na Itália, tá bom? Claro que Adoraria. a Paty vai querer bater em mim, E aí, Beth, Paty? ela vai querer entrar do Egito, né? Do Egito, eu posso falar do Egito, mas mas aí é lindo essa parte. Aí nós vamos entrar, quer ver? Eu não sei se a Paty já pegou isso, tem o tarô, são 32 dinastias no Antigo Egito, tem uma proto-dinastia, tá? É o chamado primeiro pré-faraó, que ele é o faraó escorpião. Ainda nem se tinha ainda as pirâmides, tá? Que é uma proto-dinastia, são as primeiras. É nesse momento que começa a vacilar o estudo da egiptologia. As datações elas não estão mais corretas. Olha o que eu estou falando. Para o Egito. Não adianta ficar falando na teoria. Olha, eu voltaria. Porque o Olívio que existe hoje não é o Olívio que foi. Eu também Esse Olívio que foi não existe mais. Vamos pensar nessa viagem. Eu nunca fui, mas adoraria. É muito legal. Maravilhoso. Mas eu adoraria se você puder dar uma noção. Você sabe, eu sempre gostei dessas coisas. Eu comprei baralho, comprei livro, eu leio, mas eu acho que precisa uma coisa mais séria, mais profunda para você começar a mexer com isso. Precisa, Beth, porque isso pode mudar a vida. Pode mudar uma vida. Olívio, pelo menos os arcanos maiores do tarô são muito interessantes, né? Eu gosto muito. Então, pronto, olha o que a Marta fala. Obrigado, Marta, você foi bem feliz agora. O que a gente pode fazer é pegar... Eu prefiro até mexer nos arcanos maiores, porque são 22. Aí a gente vai estudar a base da Kabbalah, que são as 22 letras, tá? As letras básicas, tá? Aí a gente vai estudar essa comparação, só que eu vou usar o tarô do Tavalione. É um tarô italiano, que eu gosto porque ele dá uma base muito maior cabalística, tá? Para a gente estudar. Aí a gente vai se debruçar sobre judaísmo, tá? E quem vai gostar muito disso? Quem é que está com o fundo ligado aí? É que sou eu, que eu estava com ele ligado, o Carlos ligou. Ai, Carlos, tira a camisa, Carlos. Quem vai gostar muito disso, e quem deve talvez entender por um outro lado, é a Sandra. A Sandra ela deve ter um conhecimento por causa da Idade Média. Ela é professora de Idade Média, né? Então dá para a gente fazer umas comparações bem interessantes. Agora, Paty, não briga comigo, mas para falar do tarô egípcio, o ideal seria um dia a gente pegar aqui, a gente pode até brincar, falar sobre o Egito Antigo, Sônia. Mas aí a gente, me permitam, eu não vou ficar chato, eu posso falar durante 1 hora direto, eu faço a linha do tempo, e aí depois vocês viajam, tá bom? Esses assuntos não dá para fechar igual aqui, gente, é assunto... E o que a Beth está pedindo é algo... Aí é o Olívio, o judeu acadêmico. Acho que é o que você quer, né, Beth? É o judeu acadêmico falando, sabe? Né? Porque quando a gente entra, principalmente num tarô, a gente pega um glossário de Rashi. Rashi é do século... Ele é de 900, né? Então, está perto do ano 1000, perto da virada. Para nós, ele é um cara muito importante. Ele que escreveu o primeiro glossário. Imagina. Então, esse é o período... É a finalização dos Talmudim, do Bavi, principalmente, né? O de Jerusalém já tinha acabado a escrita. Estou falando do Talmud, gente, tá? Aí é um livro... O Talmud são aqueles livros e esses... essa aqui é a base também da Kabbalah, que é o Zohar, tá? Esse eu tenho lido, eu não estou estudando,
Eu não tenho, eu leio uma página por dia do Talmudim. Demora 7 anos a leitura. Eu só tenho o Rav, sabe o Shia Pasternak? Sabe ele, gente? Ele já leu 2 vezes o Talmudim. Imagina isso? Olha o conhecimento dele. Quanto tempo leva lendo uma página por dia? 7 anos. 7 anos. É bem dá místico, tempo. né? Dá tempo de ler Dá 2 vezes, tempo, pelo menos. dá tempo. Agora, o problema é a compreensão, né? Isso é o... Chico, Maria, vocês estão entendendo o que a gente está falando, meus queridos? Então, Sim. é um livro... É. Quando você pega um livro desse, vocês têm que perceber os desenhos que são nas páginas. Olha isso. Olha o desenho que é feito da escrita. Estão vendo? Cada página tem um... Aqui é Mishnah. Obrigado, Val. Te amo. Aqui é a Mishnah. E aqui é a Guemará. Aí você tem as interpretações de cada texto. É lindo. O desenho dos livros são lindos, sabe? A forma da escrita. Mishnah é a sabedoria, Olívio? Mishnah, vamos lá. O que é Mishnah? Mishnah quer dizer estudo. Tá? É estudo. Mas não deixa de ser sabedoria, Chokhmah. Tá? Mas Mishnah é um estudo básico para o conhecimento do judeu. Tá. Tá? Isso foi criado com a queda do Segundo Templo, tá? No ano 69 e 70. Nesse momento que caiu o templo, tá? Os judeus não tinham mais templo. Então, o que nós fizemos? Pegaram os grupos de estudo, tá? Criaram locais de estudo que depois virarão as sinagogas. E, nesse momento, é criado o rabinato. Ali Sim. que aparecem os rabinos, tá? No século II. Ali que aparece. E, nesse momento, para não perder esse conhecimento, cria-se, tá? Olha só, uma medida do que nós temos hoje para entender o pensamento judaico. Que maravilha, porque ficou preservado, né? Então, veja, nós estamos falando de um livro de 1.800 anos. Agora, é claro, se a gente for falar da Torá, aí a gente teve o recebimento em 1313 antes de Cristo, 3.300 anos atrás, né? Aí é claro que a gente está entrando numa mística, né, Maria, Chico, tá? Mas é lindo esse gente. Ó, eu fico meio embarcado com isso. É um mundo infinito. E eu acho que preciso de mais uma vida, viu? Porque eu comecei tarde. Olha, não dá mais uma vida, Betinha. Não dá, Betinha, não dá. Por isso. Não, minha querida. Por isso que nós temos que ter grupos. Eu estou achando uma delícia. Se leva 7 anos, desculpe a pergunta, mas levou 7 anos para estudar. Quanto tempo foi elaborado isso? Quantas pessoas estavam envolvidas? Olha, não pode ser uma pessoa só. E não. Lógico que não, né? É o tempo. E aí eu pergunto, existe continuidade com vários pensadores, vários religiosos? Pode ter, porque aí é único que você fala. Ela é uma só. E feitas a várias mãos em tempos independentes. Desculpe, eu sou muito conhecido nisso, mas me esclareça essa parte do tempo. Esclareço, olha só. Então, vamos lá. Val, a gente aguenta mais quanto tempinho aqui, Val? Vamos. Então, vamos entrar no judaísmo agora, tá bom, gente? Vamos para o judaísmo, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Há 6.000 anos atrás, tá, surge a existência do judeu, tá bom? Tá? E aí nós temos toda uma hierarquia, tem todo um cálculo no judaísmo para, por exemplo, de Davi até Jesus, são 40 gerações. Tudo isso é calculado. Então, nós sabemos quantas gerações foram de Adão e Eva até hoje.
Então, imagina quando a gente vai passar o Shabat. 17 horas e 36 minutos e 45 segundos. Imagina os judeus matemáticos. Esse cálculo é feito universalmente. Então, Betty, isso é Kabbalah. Por isso que nós temos que dar o respeito a esses estudantes, aos nossos ortodoxos, principalmente os nossos ultra-ortodoxos. Tá? Porque dentro desse conhecimento vem 6.000 anos de estudos e tradições. Então, o recebimento, Mordecai, aconteceu do Ivrit em 1313 a.C. Quando Moshe sobe, ele recebe a escrita, os Ten Commandments, né, os 10, aqui no Brasil, os 10 mandamentos, tá? Vamos usar assim aqui, eu não concordo muito com essa tradução, e aí, mais ou menos, há 800 anos antes, eu vou usar a data de Cristo, tá? Como ano zero. 800 anos antes de Cristo, surge a base da Torá. Depois do ano 800, lembra que nós fomos presos na Babilônia. Agora, olha que legal. Quem é que foi para a Babilônia? É como perguntar, quantos todos os judeus que saíram do Egito? Quando fala do Egito, você fala, gente, do Egito todo? Não, essas perguntas que você está fazendo, que eu adoro. O meu estudo já se debruça em qual cidade que os judeus saíram. Porque eles não saíram do Egito. Não existia o Egito. Existiam cidades e estados. Então, quando nós ficamos no século VI preso na Babilônia, quem foi para a Babilônia foi o judeu erudito. Não foi qualquer judeu, gente. Eles escolheram a dedo os judeus que foram para lá. Por quê? Por conhecimento. Então, imagina, 300 anos antes, começa a base do Torá. O que é o Torá? É o Pentateuco, 5 livros. Tá? Nesse momento, começa uma base, entrando no que o Mordecai perguntou. Quem escreveu? Um monte de judeus que não concordavam entre si. Como hoje, lembram? Se 2 judeus estão presos numa ilha, cada um vai construir a sua sinagoga e vai falar mal da sinagoga do outro. Piadinha de judeu. É assim, a gente é assim. O que a gente tem na nossa boca, na ponta da língua? Por quê? É o tempo todo. Por quê? E aí, 300 anos se passaram, nós fomos presos lá na Babilônia, e nesse momento começa uma panela, não, como que é o nome daquilo das bruxas? O caldeirão. Um caldeirão que foi se jogando conhecimento, Mordecai, de várias partes dos judeus. Então, o judeu naquela época não tinha Cefa e Asquena, tá? Mas tinha um monte de outros judeus. Principalmente o Nazir, que é o judeu que existe até hoje. Sansão era Nazir, Jesus era Nazir. Esse se conhece o judaísmo profundamente. Então, nesse momento na Babilônia, existe um caldeirão de conhecimento sem ordem, Betty. Não tem ordem, é conhecimento em cima de conhecimento. E nós somos o quê? Captadores. Acontece alguma coisa estranha no judeu. O que é estranho no judeu? Nós precisamos de conhecimento. Não tem como. Sim, e os rabinos mentem para nós. Dizem que nós somos o povo do livro, né? Vocês já me ouviram falando isso. Nós somos o povo dos livros e de milhares de livros. Tá? E aí, nesse caldeirão, imagina, aí se constrói depois, porque fomos para lá, porque foi destruído o primeiro templo, aí se constrói o segundo templo, e no momento que se quebra o segundo templo, precisa-se de uma ordem, como a Beth bem falou, para não se perder o conhecimento. Ali começa
organizações judaicas. Nesse momento surgem os rabinos. Aí surge os Ravi, e nesse momento vem todo Mishnah, Gemara, tal, todas essas. Olha que legal. O que quer dizer Mishnah? O que quer dizer Gemara? O que quer dizer Talmud? Todas essas palavras têm por base a palavra estudo. Cada uma no seu grau, mas quer dizer basicamente estudo. E por que o judeu estuda? Porque ele estuda para achar um mapa para Deus. O que é Kabbalah? Recebimento. Mas por que você estuda Kabbalah? Para ter um mapa para Deus. Nós queremos estar com Hashem. Né? Isso, vocês vejam os filmes todos, não é à toa que o Spock fazia isso. Tem todo um simbolismo por detrás. Tá? Isso é magnífico. Então, nesse momento, Mordecai, começa-se, então, as escolas. O que nós chamamos hoje de yeshivá. Essas yeshivotes começam cada uma com... Você acha que o cara que mora hoje, no Iraque, o judeu iraquiano, pensa o mesmo que o judeu iraniano, o judeu que supostamente existiria depois na Europa, no norte. Agora, o que eu acho legal, que eu estou me debruçando hoje, são nas 12 tribos. Eu acho que a base veio ali dessas 12 tribos de conhecimento. Essas 12 tribos, cada uma teve o conhecimento que ficou finalizado com o norte e o sul. Olha que legal. Aonde basicamente se reuniu os dados para se escrever o Talmud, né? Quer ver? O Talmud, o Jerusalém, foi escrito em Jerusalém? Não. Então quer dizer que o Talmud Bavli, que quer dizer Babilônia, foi escrito na Babilônia? Não. Foram também. Que a pergunta que Mordecai está fazendo é a pergunta do físico. Quem foi que escreveu? Quem eram esses caras? Olha a quantidade deles. Quantos judeus escreveram essa produção? Que demorou, olha só, a notícia que eu tenho enquanto acadêmico, os Talmudim foram escritos por volta, já com a queda do ano 70 até o ano 1000. Foram 950 anos. Alguns dizem que o Jerusalém acabou mais ou menos, Jerusalém, acabou no ano 400. Tá? E o Bavi continuou até o 900. Por que até 2 anos atrás, o mais importante é o Talmud Bavli, babilônico? Eu tenho lido muito, esse ano, estão recuperando o Talmud de Jerusalém. Então, aí, quando você começa a debruçar, porque aí o Mordecai vai perguntar, qual a diferença dos dois? É a forma da pergunta, das Gemarás. Então, Beth, você tem a Mishnah no meio e tem as interpretações dos rabinos em volta. E aí, qual rabino que perguntou tal coisa? Por que ele... Aí, vocês já ouviram falar em Pilpul? Pilpul. Quando os rabinos estão estudando, eu e o Val somos 2 rabinos. Faz cara de rabino, Val. Eu e o Val, aí, ó, somos 2 rabinos. Aí, o Val está estudando, sei lá, ele concorda que o Hatemuná é um livro que apareceu no século XII. Eu não concordo. Então, a gente discute meia hora assim. Aí a gente faz o pilpul. Eu acredito agora que o Hatemuná surgiu no século XII e o Val não. Olha isso, que lindo. Sacou, Nilson? Essa é a sacada. Você vai quebrar um padrão. E quando você quebra esse padrão, aí que mora a morte. Ou a tua mente, ela pula o abismo, ou a gente cai no abismo. Esse é o problema da Kabbalah e do estudo judaico. Ou você segue uma escola, ou você cai no abismo. O que é cair? Você vai morrer? Não. Você só vai buscar o conhecimento, não vai buscar a sabedoria.
Lembram qual é a diferença? Conhecimento está aqui atrás, sabedoria está aqui na frente. E o que importa é a sabedoria, é Rokhmah. Da'at é muito importante, mas o que importa é o Rokhmah. É o degustar. Pena que o Jorge não estava aí hoje, né? Essa aula era para ele. Verdade. Né? O que eu estou falando aqui é basicamente, agora é claro, quais são os livros importantes no judaísmo, né? É mais ou menos essa minha seção que eu tenho aqui, nessa parte da biblioteca. Lá, hoje, a minha parte de Kabbalah são 49 livros, só de estudo cabalístico. E ali é um mundo, gente, é um mundo, Beth, ali sim é um mundo infinito. É um mundo... Imagino. Mas é um mundo que você tem que estudar com lanterna, senão você fica cego. Não adianta ter muita luz. Não adianta. Eu vou ter que sair, porque eu tenho não, acho que tá bom, daqui a pouco. Nossa, tá? vocês aguentaram muito, gente. Mas foi ótimo, muito obrigada. Acho que a Marta está me xingando lá, ainda bem que o som dela está desligado. Tá? Não estou xingando, não. Estou contemplando as suas palavras. Mordecai, deu para beber um pouquinho, cara? Tá? Mas um dia a gente pode... Temos muitas continuações, né? Dia a gente pode se aprofundar, porque aí o que o Mordecai... Vocês entenderam o que o Mordecai perguntou? Quem eram esses caras? Que judeus eram esses? E você quer saber? Olha que legal. Nós temos todas essas respostas. Olha que magnífico. Só que aí você tem que pegar um determinado judeu que estudou uma escola, um determinado período numa determinada cidade. Aí você pega um outro judeu que estudou uma determinada história num determinado período. Ele estudou Yiddish, ele estudou o Ivrite, ele sabe no alemão. Olha isso, aí você vai juntando. É o que é o trabalho da Cláudia. A Cláudia é uma catadora, né? Então ela reúne tudo aquilo naquele pequeno universo momentâneo. Porque ela gostaria de fazer aquilo infinito. Só que ela acho que já sacou que não é possível. Olívio, fala um tchau para mim, porque eu não consigo ir embora. Tchau, um beijo. Até a aula que vem. Um beijo, tchau. Gente, tá bom, gente. Então, tá bom, gente? Vai lá, Beth, dá um beijo no Carlos. Tchau. Vamos embora. Tá. Eu, agora, para os não-judeus, tá? Queridos, eu espero não ter perturbado vocês com isso, tá bom? Que às vezes é a nossa busca, né? O judeu é incompleto. A gente nunca está completo, gente. A gente está sempre... mundo. Vamos generalizar. Todo mundo é bom, tá. Todo mundo. Todo mundo. Eu sou completo. O único cara completo que eu conheço sou eu, gente. Eu sou totalmente completo. E minto... Qual é a sua medida? Qual é a sua medida? A minha medida é a mentira. Eu minto o tempo todo, senão não consigo viver. Aí, pronto. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Chicão. Curiosidade, né? Não conheço nada sobre esse tema. Mas isso continua sendo escrito? Não, continua sendo... olha só, eu vou entrar em contradição. Não, continua sendo interpretado. Se está sendo interpretado, é óbvio que eu estou em contradição, que está sendo escrito. Mas eles são o Bavli são 94 livros, tá? Que já foram escritos, mas eles são interpretados. Então, você encontra, Chico... E, Chico, não faz isso, cara. Acredite, por mais que eu esteja falando aqui com ar professoral, o que eu sei em relação ao que existe disso, eu não estou brincando, eu sei muito pouco, cara. Tá? Então, a gente está aqui buscando conhecimento. Então, sim, existem as interpretações e existem rabinos que pegam um determinado livro dos Talmudim e interpretam ele. Então, está sendo interpretado. Mas a escrita original é igual à Bíblia, é igual ao Pentateuco, o Velho Testamento. Ele está parado, mas existem as interpretações, Chico. Entendeu, querido? Tá? É como a Bíblia. A Bíblia até hoje ela é interpretada, mas ela não está sendo reescrita. E se ela está sendo reinterpretada, olha, eu estou mordendo a língua, ela está sendo reescrita, né?
Esse assunto é lindo por isso, ele não fecha. Ele não fecha. Quem quer fechar esse assunto é aquele que quer ter o poder do conhecimento. E o poder do conhecimento ele tem que escapar pelas mãos, não é, Val? Ele tem que escapar pelas mãos, é igual areia. Não dá para segurar areia. Fala, Val. Essa medida não temos ainda. Por isso que não, e não vai ter. Não vai. Olha que legal. Essa medida a gente não tem porque a gente já tem. Qual que é a medida? Não ter a medida. E não adianta. Não adianta guardar para não usar, né? Nossa, olha isso. Mas, Olívio, no cristianismo, as encíclicas papais, elas se transformaram praticamente em adendos, né, Correto. ao testamento. Então, minha pergunta era meio mais ou menos nessa direção. Então vai. Entra. Não, se também as escrituras de vocês, eles têm uma continuidade, ou tem alguns adendos. Tem. Querido, o que acontece no cristianismo é o que acontece no judaísmo e o que acontece nessas três religiões, né, que tem como berço Abraão. Né? Então, é tudo muito parecido. O que acontece na cultura, eu vou usar no plural, o que acontece nessas religiões, não é igual, mas é parecido. Então, esse parecido, por que não é igual? É um físico falando, né? O que é igual no mundo? Nada. Nada é igual. Tá? Tudo é parecido. Né? Um ser humano é igual ao outro? Não, mas ele tem a mesma medida, o mesmo peso? Não tem. Não tem. Se você for olhar qualquer coisa no microscópio, nada é igual. Tudo é diferente. Tudo. Gente, eu já estou me drogando muito aqui. O igual só existe na matemática, né? Nossa, quer ver? Olha o que o Chico trouxe. Quer ver que legal? Aqui nós temos o número 1, Moderrai, você vai adorar. Temos o número 1 inteiro. Aí a gente pega 1, 2, 3, para chegar ao inteiro número 2, esses números aqui são infinitos. Então não dá para chegar no 2, cara. Sacaram? É o Mandelbrot, né? It's true. Não dá. Não dá para chegar. Então é como matemática. É isso. Bem, eu espero ter trocado com vocês, espero de alguma forma ter esclarecido algumas cositas. Tá bom, gente? Ótimo. Muito bom. Foi muito bom. Então, até a semana que vem. É sempre bom estar com vocês, aprendendo.